A infância de Jesus. Por Joseph Ratzinger, Bento XVI. Terceira parte. Capítulo 2. O anúncio do nascimento de João Batista e de Jesus. Concepção e nascimento de Jesus, segundo Mateus. Depois da reflexão sobre a narração da Anunciação em Lucas, temos agora de ouvir a tradição do Evangelho de Mateus relativa ao mesmo acontecimento. Ao contrário de Lucas, Mateus se refere a esse fato exclusivamente a partir da perspectiva de São José, que, enquanto descendente de Davi, faz a ligação da figura de Jesus à promessa feita a Davi. Mateus faz-nos saber, em primeiro lugar, que Maria era noiva de José. Segundo o direito judaico então em vigor, o noivado representava já um vínculo jurídico entre os dois comprometidos, pelo que Maria podia ser chamada a esposa de José, embora não se tivesse ainda verificado o ato do seu acolhimento em casa, que fundava a comunhão matrimonial. Como noiva, a mulher vivia ainda na casa dos pais e continuava sob a pátria potestas. Passado um ano, realizava-se então o acolhimento em casa, ou seja, a celebração do matrimônio. Gnilka, das Mateus Evangelium 1, página 17. José teve de constatar, então, que Maria achou-se grávida pelo poder do Espírito Santo. Mateus 1,18. Porém, aquilo que Mateus antecipa aqui sobre a origem do menino, José ainda não sabe. Supõe que Maria rompeu o noivado e, de acordo com a lei, deve abandoná-la. Nessa situação, pode decidir entre um ato jurídico público e uma forma privada. Pode levar Maria diante de um tribunal ou passar-lhe uma carta privada de repúdio. José escolhe a segunda via, para não a difamar. Mateus 1,19. Nessa decisão, Mateus vê um sinal de que José era homem justo. A designação de José como homem justo, Zadik, vai muito além da decisão tomada naquele momento. Oferece um retrato completo de São José e, ao mesmo tempo, insere-o entre as grandes figuras da antiga aliança, a começar por Abraão, o justo. Pode-se dizer que a forma de religiosidade presente no Novo Testamento se resume na palavra fiel, enquanto, no Antigo Testamento, o conjunto de uma vida se sintetiza segundo a Escritura no termo justo. O Salmo 1 apresenta a imagem clássica do justo. Por conseguinte podemos considerá-lo quase como um retrato da figura espiritual de São José. O justo, segundo esse salmo, é um homem que vive em intenso contato com a palavra de Deus, que encontra o prazer na lei do Senhor. Salmos 1:2. É como uma árvore que, plantada à beira das águas correntes, produz continuamente o seu fruto. Com a imagem das águas correntes, das quais se nutre a árvore, entende-se naturalmente a palavra viva de Deus, onde o justo faz penetrar as raízes de sua existência. Para ele, a vontade de Deus não é uma lei imposta a partir de fora, mas alegria. Para ele, a lei torna-se espontaneamente evangelho, boa nova, porque ele interpreta numa atitude de abertura pessoal, e cheia de amor para com Deus, e assim aprende a compreendê-lo e vivê-lo a partir de dentro. Se o Salmo 1 considera, como característica do homem feliz, o seu habitar na Torá, na palavra de Deus, o texto paralelo de Jeremias 17:7 chama bendito aquele que se fia no Senhor, cuja confiança é ao Senhor. Aqui evidencia-se, com mais força do que no Salmo, o caráter pessoal da justiça, o confiar em Deus, uma atitude que dá esperança ao homem. Embora nenhum dos dois textos fale diretamente do justo, mas do homem feliz ou abençoado, podemos, juntamente com Hans Joachim Kraus, considerá-los como a imagem autêntica do justo veterotestamentário e assim, a partir daqui, aprender também o que Mateus nos quer dizer quando apresenta São José como homem justo. Essa imagem, do homem que tem as suas raízes nas águas vivas da palavra de Deus, não cessa jamais de dialogar com Deus, e por isso, sempre produz fruto, torna-se realidade concreta no acontecimento narrado, bem como em tudo mais que se conta de José de Nazaré. Depois da descoberta feita por José, trata-se de interpretar e aplicar a lei de maneira justa, e o faz com amor, não quer expor publicamente Maria à ignomínia. Ama-a, mesmo no momento da grande desilusão. Não encarna aquela forma de legalidade exterior que Jesus denuncia em Mateus 23 e contra a qual luta São Paulo. José vive a lei como evangelho, procura o caminho da unidade entre direito e amor. E assim está preparado interiormente para a mensagem nova, inesperada e humanamente inacreditável, que lhe virá de Deus. O anjo entra na casa de Maria,
Lucas 1:28, ao passo que a José aparece só em sonho, mas em um sonho que a realidade revela a realidade. Mais uma vez nos é apresentado um traço essencial da figura de São José, a sua percepção do divino e capacidade de discernimento. Só uma pessoa intimamente atenta ao divino, e dotada de uma peculiar sensibilidade a Deus e aos seus caminhos, é que a mensagem de Deus pode vir ao encontro dessa maneira, e a capacidade de discernimento é necessária para se reconhecer se tratar apenas de um sonho, ou, então, se o mensageiro de Deus tinha verdadeiramente vindo ter com ele e lhe falara. A mensagem que lhe é comunicada é desconcertante e requer uma fé excepcionalmente corajosa. É possível que Deus tenha verdadeiramente falado. Que José tenha recebido a verdade no sonho, uma verdade que ultrapassa a tudo aquilo que se possa esperar. É possível que Deus tenha agido dessa forma em um ser humano. É possível que Deus tenha realizado dessa maneira o início de uma nova história com os homens. Antes, Mateus dissera que José estava considerando interiormente e intimetentos a questão da justa reação à gravidez de Maria. Podemos, pois, imaginar como ele terá então lutado, no seu íntimo, com esta mensagem inaudita do sonho: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Mateus 1:20. José é interpelado explicitamente como filho de Davi e desse modo indica-se, ao mesmo tempo, a tarefa que lhe cabe nesse acontecimento, enquanto herdeiro da promessa feita a Davi, deve fazer-se garante da fidelidade de Deus. Não temas aceitar essa tarefa, que pode verdadeiramente suscitar temor. Não temas, isso dissera o anjo da Anunciação também a Maria. Com a mesma exortação do anjo, José vê-se agora envolvido no mistério da encarnação de Deus. Depois da informação sobre a concepção do menino por virtude do Espírito Santo, é confiado a José um encargo: Maria dará à luz um filho e tu o chamarás com o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mateus 1:21. Juntamente com o convite a tomar consigo Maria como sua esposa, José recebe a ordem de dar um nome ao menino, e desse modo, assumi-lo juridicamente como seu filho. O nome é o mesmo que o anjo indicara a Maria para o menino: Jesus. O nome Jesus, Jeshua, significa o Senhor, Yahweh, é salvação. O mensageiro de Deus, que em sonhos fala a José, esclarece em que consiste essa salvação: ele salvará o seu povo dos seus pecados. Desse modo, por um lado, lhe é confiada uma alta missão teológica, uma vez que só o próprio Deus pode perdoar os pecados. Assim o menino é colocado em relação imediata com Deus, está ligado diretamente com o poder sagrado e salvador de Deus. Mas, por outro lado, essa definição da missão do Messias poderia parecer também decepcionante. É que a expectativa comum da salvação estava orientada sobretudo para a penosa situação concreta de Israel, para a restauração do reino davídico, para a liberdade e a independência de Israel, e desse modo, naturalmente também para o bem-estar material de um povo, em grande parte empobrecido. A promessa do perdão dos pecados oferece, ora muito, ora demasiado pouco, muito, porque se invade a esfera reservada ao próprio Deus, demasiado pouco, porque parece que não são levados em consideração o sofrimento concreto de Israel e a sua real necessidade de salvação. Basicamente, nessas palavras, encontra-se já antecipada toda a controvérsia sobre o messianismo de Jesus: ele redimiu verdadeiramente Israel, ou não terá porventura deixado tudo como antes? A missão, tal como ele a viveu, é a resposta à promessa ou não? Seguramente não corresponde à expectativa imediata da salvação messiânica por parte dos homens, que se sentiam oprimidos não tanto pelos seus pecados mas, sobretudo, pelos seus sofrimentos, a sua falta de liberdade, a sua existência miserável. O próprio Jesus levantou drasticamente a questão sobre a prioridade da necessidade humana de redenção, quando 4 homens, não podendo fazer entrar o paralítico pela porta por causa da multidão, o fizeram descer do teto para colocá-lo aos pés de Jesus. A própria existência do paralítico era uma oração, um grito que pedia salvação, um grito ao qual Jesus, em contraste total com a expectativa dos portadores e do próprio doente, responde com estas palavras: Filho, os teus pecados estão perdoados. Marcos 2:5. Isso não era precisamente aquilo que o povo esperava, não era bem isso que entrava nos interesses do povo,
O paralítico devia não ser liberto dos pecados, mas poder caminhar. Os escribas contestavam a presunção teológica das palavras de Jesus. O doente e as pessoas ao redor estavam desiludidos, porque Jesus parecia ignorar a verdadeira necessidade desse homem. Toda a cena me parece muito significativa para a questão sobre a missão de Jesus, tal como é descrita pela primeira vez nas palavras do anjo a José. Nela, se dá a resposta tanto à crítica dos escribas como à silenciosa expectativa do povo. Jesus, ordenando ao doente que tome a sua maca e vá embora curado, demonstra que é capaz de perdoar os pecados, e assim fica salvaguardada a prioridade do perdão dos pecados como fundamento de toda verdadeira cura do homem. O homem é um ser relacional. Se fica perturbada a primeira relação fundamental do homem, a relação com Deus, então nada mais pode estar verdadeiramente em ordem. É dessa prioridade que se trata a mensagem e atividade de Jesus. Ele quer, em primeiro lugar, chamar a atenção do homem para o cerne do seu mal, fazendo-lhe ver, se não estiveres curado nisso, então, apesar de todas as coisas boas que possas encontrar, verdadeiramente não estarás curado. Assim, na explicação do nome de Jesus dada a José no sonho, já está presente um esclarecimento fundamental sobre o modo como se deve conceber a salvação do homem, e consequentemente, qual é a tarefa essencial do portador da salvação. O anúncio do anjo a José relativo à concepção e ao nascimento virginais de Jesus é seguido, em Mateus, ainda por duas afirmações complementares. Antes de qualquer coisa, o evangelista mostra que desse modo se cumpre aquilo que estava predito na Escritura. Isso faz parte da estrutura fundamental do seu evangelho, fornecer uma prova da Escritura para todos os acontecimentos essenciais, a fim de deixar claro que as palavras da Escritura guardavam por tais eventos e os prepararam em seu significado íntimo. Assim, Mateus mostra que as palavras antigas se tornam realidade na história de Jesus, e, simultaneamente, mostra que a história de Jesus é verdadeira, isto é, provém da palavra de Deus, é sustentada e permeada por ela. Depois da citação bíblica, Mateus completa a narração, referindo que José se levantou do sono e fez o que lhe fora mandado pelo anjo do Senhor. Tomou consigo Maria, sua esposa, e sem que antes a tivesse conhecido, ela deu à luz o filho. Sublinha-se assim, uma vez mais, que o filho não é gerado dele, mas do Espírito Santo. Por fim, o evangelista acrescenta, ao menino, ele o chamou com o nome de Jesus, Mateus 1:25. Mas uma vez e de maneira muito concreta, José nos é apresentado aqui como homem justo, o seu permanecer interiormente alerta para Deus, uma atitude que lhe permite acolher e compreender a mensagem, torna-se espontaneamente obediência. Se antes procurar adivinhar com as próprias capacidades, agora sabe a coisa justa que deve fazer. Sendo homem justo, segue a ordem de Deus, como diz o Salmo 1. Mas devemos, agora, ouvir a prova da Escritura apresentada por Mateus, que se tornou, e como podia ser de outra maneira, objeto de longas discussões exegéticas. O versículo soa assim: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia dito pelo profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamarão com o nome de Emanuel, que traduzido significa dizer Deus está conosco. Mateus 1:22-23, Isaías 7:14. Procuremos compreender, antes de mais nada, no seu contexto histórico originário, essa frase do profeta, que através de Mateus se tornou um texto cristológico importante e fundamental, para vermos depois como nela se reflete o mistério de Jesus Cristo. Excepcionalmente podemos fixar, de forma muito precisa, a data desse versículo de Isaías. Situa-se no ano de 733 a.C., com uma repentina campanha militar. O rei assírio Teglat-Falazar III repeliu logo no início uma insurreição dos estados ciro-palestinenses. Então os reis Rezim, de Damasco, Síria, e Facea, de Israel, uniram-se numa coligação contra a grande potência síria, mas, não tendo conseguido persuadir o rei Acaz, de Judá, a aderir à sua aliança, decidiram entrar em luta contra o rei de Jerusalém para incluir o seu país na referida coligação. Muito compreensivelmente, Acaz e o seu povo ficam apavorados diante da aliança inimiga. O coração do rei e o do povo agitam-se como se agitam as árvores do bosque impelidas pelo vento. Isaías 7:2. Apesar disso, Acaz,
Evidentemente um político que calculava com prudência e frieza, mantém-se na linha já tomada, não quer aderir a uma aliança anti-assíria que claramente, diante da enorme prevalência da grande potência, não tem qualquer possibilidade de sucesso. Em vez disso, conclui com a Síria um pacto de proteção, fato este que, por um lado, lhe garante a segurança e salva o seu país da destruição, mas, por outro, exige como preço a adoração das divindades estatais da potência protetora. Na verdade, foi depois da conclusão do pacto, celebrado por Acás com a Síria, não obstante a advertência do profeta Isaías, que se chegou à construção de um altar segundo o modelo assírio no Templo de Jerusalém, segundo Reis 16 e 11, ver Kaiser, Der Prophet Jesaja, página 73. Mas, no momento contemplado pela citação de Isaías, agora tomada por Mateus, ainda não se tinha chegado a este ponto. Uma coisa, porém, era clara: se Acás concluísse o pacto com o grande rei assírio, isso significaria que ele, como homem político, confiava mais no poder do rei que na força de Deus, a qual, evidentemente, não lhe parecia suficientemente real. Em última análise, portanto, tratava-se aqui não de um problema político, mas de uma questão de fé. Nesse contexto, Isaías diz ao rei que não deve ter medo diante daquelas duas achas fumegantes, Assíria e Israel, Efraim, e, consequentemente, não havia motivo algum para o pacto de proteção com a Síria, deve apostar na fé e não num cálculo político. E indo totalmente contra o costume, o profeta convida Acás a pedir um sinal de Deus, quer nas profundezas dos abismos quer no alto dos céus. A resposta do rei de Judá parece devota, não quer tentar a Deus nem quer pedir qualquer sinal. Isaías 7:10 a 12. O profeta, que fala por ordem de Deus, não se deixa enredar, sabe que a renúncia do rei a um sinal não é, como parece, uma expressão de fé, mas, pelo contrário, um indício do fato de não querer ser perturbado na sua realpolitik. Então o profeta anuncia que o próprio Senhor lhe dará um sinal: eis que a virgem concebeu e dará à luz um filho e por-lhe-á o nome de Emanuel, porque Deus está conosco. Isaías 7:14. Mas, com essas palavras, qual é o sinal prometido a Acás? Mateus, e toda a tradição cristã com ele, vê aí um anúncio do nascimento de Jesus da Virgem Maria, Jesus que, verdadeiramente, não tem o nome de Emanuel, mas é o Emanuel, como procura ilustrar a narração inteira dos evangelhos. Esse homem, mostram-nos os evangelhos, é ele próprio a permanência de Deus com os homens. É verdadeiro homem, e simultaneamente, Deus, é verdadeiro Filho de Deus. Mas foi assim que Isaías entendeu o sinal anunciado. A isto se objeta antes de tudo, e com razão, que, na verdade, é anunciado acaso um sinal, que lhe seria dado naquele momento para trazê-lo à fé no Deus de Israel como verdadeiro Senhor do mundo. Por conseguinte, o sinal deveria ser procurado e identificado no contexto histórico do tempo em que foi anunciado pelo profeta. Assim a exégese, com grande sutileza e lançando mão de todas as possibilidades da erudição histórica, pôs-se à procura de uma explicação histórica contemporânea do desenrolar dos fatos. Mas sem êxito. No seu comentário a Isaías, Rodolphe Kilian descreveu brevemente as tentativas essenciais desse gênero, e apresentou 4 tipos principais. O primeiro diz, com o termo Emanuel, refere-se ao Messias. Mas a ideia do Messias só se desenvolveu plenamente no período do exílio e sucessivamente, quando muito, poder-se-ia encontrar aqui uma antecipação dessa figura, não é possível individuar uma correspondência histórica de então. O segundo a hipótese supõe que o Deus conosco seja um filho do rei Acás, talvez Ezequias, é uma tese que não encontra apoio em parte nenhuma. A terceira teoria imagina que se trate de um dos filhos do profeta Isaías, ambos com nomes proféticos, Sear-Zubim resto voltará e Maer e Salaosás pronto para o saque e veloz para a pilhagem, Isaías 7:3, 8:3, mas também essa tentativa não convence. Uma quarta tese aposta numa interpretação coletiva: Emanuel seria o novo Israel e é uma virgem, seria nada mais e nada menos que a figura simbólica de Sião. Mas o contexto do profeta não apresenta qualquer indício para tal concepção, até porque nem este poderia ser um sinal histórico contemporâneo. Kilian conclui essa sua análise dos vários tipos de interpretação, dizendo, como resultado dessa visão de conjunto,
vemos que nenhuma das tentativas de interpretação consegue verdadeiramente convencer. Em relação à mãe e ao filho, permanece o mistério, pelo menos para o leitor atual, mas presumivelmente também para o ouvinte de então e talvez mesmo para o próprio profeta. Jesaja, página 62. Sendo assim, que podemos dizer? De forma análoga ao que sucede com o grande cântico do servo de Yahweh em Isaías 53, a afirmação relativa à virgem que o dá à luz Emanuel é uma palavra à espera. No seu contexto histórico, não se encontra qualquer correspondência, pelo que permanece uma questão em aberto. Não é uma palavra dirigida apenas a Acás, nem somente a Israel, mas dirige-se à humanidade. O sinal que o próprio Deus anuncia não é oferecido para uma situação política concreta, mas diz respeito ao homem e à história no seu todo. Porventura não deviam os cristãos ouvir essa palavra como palavra para eles? Porventura não deviam, tocados pela palavra, chegar à certeza que a palavra, que ali permanecia de forma estranha à espera de ser decifrada, se tornou agora realidade? Não deviam eles estar convencidos de que, no nascimento de Jesus da Virgem Maria, Deus nos deu este sinal? O Emanuel veio. Assim resumiu Marius Reiser a experiência que fizeram os leitores cristãos com essa palavra. O vaticínio do profeta é como um buraco de fechadura miraculosamente preparado, no qual a chave, Cristo, entra perfeitamente. Bibel Critique, página 328. Sim, eu creio que podemos hoje, depois de toda a laboriosa pesquisa da exégese crítica, compartilhar, de modo totalmente novo, a maravilha pelo fato de que uma palavra do ano 733 a.C., que ficara incompreensível, se cumpriu no momento da concepção de Jesus Cristo. Na verdade, Deus deu-nos um grande sinal que diz respeito ao mundo inteiro. O parto virginal, mito ou verdade histórica? No final, porém, devemos pôr-nos muito seriamente a seguinte questão: aquilo que os dois evangelistas Mateus e Lucas, de forma diferente com base em tradições diversas, nos dizem sobre a concepção de Jesus por obra do Espírito no seio da Virgem Maria é um acontecimento histórico real, ou é uma piedosa lenda, que a seu modo, quer exprimir e interpretar o mistério de Jesus? Procurou-se, principalmente a partir de Eduardo Norden, 1941, e Martim de Bellius, 1947, fazer derivar a narração do nascimento virginal de Jesus da história das religiões, e fez-se aparentemente, uma particular descoberta nas narrativas sobre a geração e o nascimento dos faraós egípcios. Um segundo âmbito de ideias parecidas foi encontrado no judaísmo antigo, sempre no Egito, em Filó de Alexandria, depois de 40 d.C. Todavia, esses dois âmbitos de ideias são muito diferentes entre si. Na descrição da geração divina dos faraós, em que a divindade se aproxima corporalmente da mãe, trata-se em última análise da legitimação teológica do culto ao soberano, de uma teologia política que quer colocar o rei na esfera do divino e assim legitimar a sua pretensão divina. Por sua vez, a descrição que Filó faz da geração, a partir de uma semente divina, dos filhos dos patriarcas tem um caráter alegórico. As esposas dos patriarcas tornam-se alegorias das virtudes, enquanto tais, ficam grávidas de Deus e dão à luz, para seus maridos, as virtudes por elas personificadas. Gnilka, das Mataus Evangelium, 1, página 25. Até que ponto se considerem, alegoria à parte, as coisas também reais, é difícil de calcular. O resultado de uma leitura atenta é que nem no primeiro nem no segundo caso temos um verdadeiro paralelismo com a narração do nascimento virginal de Jesus. O mesmo vale para os textos provenientes do ambiente greco-romano, que se pensava poder citar como modelos pagãos da narração da concepção de Jesus por obra do Espírito Santo, a união entre Zeus e Alcmena, da qual teria nascido Hércules, a união entre Zeus e Danae, da qual teria nascido Perseu, etc. A diferença das concepções é tão profunda que, de fato, não se pode falar de verdadeiros paralelos. Nas narrativas dos evangelhos, continuam plenamente preservadas a unicidade do único Deus e a diferença infinita entre Deus e a criatura. Não existe nenhuma confusão, nem há nenhum semideus. A palavra criadora de Deus, sozinha, realiza algo de novo. Jesus, nascido de Maria, é plenamente homem e plenamente Deus, sem confusão e sem divisão, como especificará o Credo de Calcedônia no ano de 451.
As narrações em Mateus e Lucas não são formas mais desenvolvidas de mitos. Segundo a sua noção de fundo, estão solidamente colocadas na tradição bíblica de Deus Criador e Redentor. Mas, quanto ao seu conteúdo concreto, provém da tradição familiar, são uma tradição transmitida que conserva aquilo que aconteceu. Eu consideraria como a única explicação verdadeira daquelas narrativas aquilo que Joaquim Gnilka, retomando Gerard Delling, exprime sob a forma de pergunta: terá porventura o mistério do nascimento de Jesus sido anteposto ao Evangelho em um segundo tempo, ou não se demonstra antes que o mistério era conhecido, só que não se queria falar demasiado dele nem torná-lo um acontecimento vulgar ao alcance da mão. Página 30. Parece-me normal que, só depois da morte de Maria, se pudesse tornar público o mistério e entrar na tradição comum do cristianismo primitivo, podia então também ser inserido no desenvolvimento da doutrina cristológica e relacionado com a confissão que reconhecia, em Jesus, o Cristo, o Filho de Deus. E não no sentido que de uma ideia se teria depois desenvolvido uma narração, transformando a ideia num fato, mas ao contrário, o acontecimento, um fato agora dado a conhecer, tornava-se objeto de reflexão, à procura da sua compreensão. Do conjunto da figura de Jesus Cristo disse uma luz sobre esse evento e, vice-versa, a partir do evento compreendia-se ainda mais profundamente a lógica de Deus. O mistério do início iluminava o que vinha a seguir e, vice-versa, a fé em Cristo já desenvolvida ajudava a compreender o início, a sua densidade de significado. Assim se desenvolveu a Cristologia. Talvez seja oportuno mencionar aqui um texto que, como um presságio do mistério do parto virginal, fez o cristianismo ocidental refletir desde os primeiros tempos. Refiro-me à quarta ecloga de Virgílio, que pertence ao seu ciclo de poesias bucólicas, Poesias Pastoris, composto, aproximadamente, 40 anos antes do nascimento de Jesus. No meio dos versos jocosos sobre a vida do campo, de improviso ressoa um tom muito diferente. Anuncia-se a chegada de uma nova grande ordem do mundo a partir do que é íntegro, ab integro. E um reditite virgo, já retorna a Virgem. Uma nova linhagem desce do alto do céu. Nasce um menino, com o qual termina a geração de ferro. O que é que se promete aqui? Quem é a Virgem? Quem é o menino a quem se alude? Como no caso de Isaías 7,14, também aqui os estudiosos procuraram identificações históricas, que acabaram igualmente em nada. Assim sendo, o que é que diz o texto? O quadro imaginário do conjunto deriva da representação antiga do mundo. Na base, está a doutrina do ciclo das eras e do poder do destino. Mas essas ideias antigas adquirem uma ardente atualidade com a expectativa de que teria chegado a hora para uma grande mudança das eras, e o que fora até então apenas um esquema longínquo, de improviso torna-se presente. Na época de Augusto, depois de todos os desastres por causa de guerras, e guerras civis, o império é atravessado por uma onda de esperança. Agora deveria finalmente começar um grande período de paz. Deveria surgir uma nova ordem mundial. Faz parte dessa atmosfera de expectativa da novidade também a figura da Virgem, imagem da pureza, da integridade, do começo ab integro. E faz parte dela a expectativa do menino, do rebento divino Deus Bolis. Por isso, talvez se possa dizer que a figura da Virgem e do menino divino fazem parte, de algum modo, das imagens primordiais da esperança humana que emergem em momentos de crise e de expectativa, sem que haja figuras concretas no horizonte. Voltemos às narrativas bíblicas sobre o nascimento de Jesus da Virgem Maria, que conceberá o menino por obra do Espírito Santo. Trata-se de uma realidade verdadeira? Ou porventura foram aplicadas às figuras de Jesus e sua mãe as ideias de tais arquétipos? Quem lê as narrativas bíblicas e as compara com as tradições semelhantes de que antes se falou brevemente, vê imediatamente a diferença profunda. Tanto a comparação com as ideias egípcias, acenadas como o sonho da esperança que encontramos em Virgílio, conduzem-nos para mundos de caráter muito diferente. Em Mateus e Lucas, não há nenhum indício de uma guinada cósmica, nada de contatos físicos entre Deus e os homens. Nos é narrada uma história muito humilde, e todavia, por isso mesmo, de uma grandeza enorme. É a obediência de Maria que abre a porta para Deus. A palavra de Deus, o seu Espírito, cria nela o menino, criou através da porta da sua obediência. Assim, Jesus é o novo Adão, um novo começo ab integro,
ou seja, da Virgem que está plenamente à disposição da vontade de Deus. Acontece assim uma nova criação, que todavia está ligada ao sim livre da pessoa humana de Maria. Talvez se possa dizer que os sonhos secretos e confusos da humanidade a propósito de um novo início realizaram-se nesse acontecimento, numa realidade como só Deus podia criar. Por conseguinte, o que dizemos no credo, creio, em Jesus Cristo, de Deus, único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, é verdade. A resposta, sem qualquer hesitação, é sim. Calbart fez notar que, na história de Jesus, há dois pontos nos quais o agir de Deus intervém diretamente no mundo material: o seu nascimento da Virgem e a ressurreição do sepulcro, de onde Jesus saiu e não sofreu a corrupção. Esses dois pontos são um escândalo para o espírito moderno. A Deus é concedido agir sobre as ideias e os pensamentos, na esfera espiritual, mas não sobre a matéria. Isso incomoda, ali não é o seu lugar. Mas é precisamente disto que se trata, que Deus é Deus, e não se move apenas no mundo das ideias. Nesse sentido, em ambos os pontos, trata-se precisamente de Deus ser Deus. Está em jogo a questão: também lhe pertence a matéria? Naturalmente não se podem atribuir a Deus coisas insensatas ou não razoáveis ou que estejam em contraste com a sua criação. Ora, aqui não se trata de algo não razoável ou de contraditório, mas precisamente de algo de positivo, do poder criador de Deus, que abraça todo o ser. Por isso, estes dois pontos, o parto virginal e a ressurreição real do túmulo, são pedras de toque para a fé. Se Deus não tem poder também sobre a matéria, então ele não é Deus. Mas ele possui esse poder, e com a concepção e a ressurreição de Jesus Cristo, inaugurou uma nova criação. Assim, enquanto Criador, ele é também o nosso Redentor. Por isso, a concepção e o nascimento de Jesus da Virgem Maria são elementos fundamentais da nossa fé e um luminoso sinal de esperança. Continua.